Eu juro que nunca vi isso na minha vida. Uma jovem grávida caída no chão e uma sucuri gigante protegendo ela como se fosse mãe. E o que eu fiz depois mudou tudo. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol do meio-dia caía como chumbo derretido sobre a terra rachada. Eu conhecia aquele calor de cor, aquele calor que entra pelos olhos antes de queimar a pele. Tocantins em abril é assim, o céu fica branco de tão quente e o horizonte treme feito miragem. A poeira vermelha grudava na minha camisa encharcada de suor e o alvo, meu cavalo branco, seguia no passo cansado de quem já tinha dado o dia todo. Fazia 3 anos que eu tocava a fazenda sozinho. 3 anos desde que Madalena fechou os olhos pela última vez, segurando minha mão com uma força que eu não sabia de onde vinha. Ela tinha sido tudo, companheira, confidente, a razão de eu acordar antes do sol e voltar depois que ele morria. Quando ela se foi, levou junto o som da casa, o riso dela na cozinha, o barulho dos pratos no café da manhã. O cheiro de sabão de coco nas roupas estendidas no varal. Sobrou só o silêncio. E eu aprendi a carregar esse silêncio como quem carrega saco de ração nas costas. Pesado, constante, inevitável. A fazenda continuou girando porque bicho não espera luto passar. Vaca precisa ser ordenhada, cerca precisa ser consertada, pasto precisa ser queimado na hora certa. A vida não para só porque a gente quebra por dentro, mas naquele dia, voltando do pasto onde tinha passado a manhã verificando o gado, alguma coisa estava diferente. Não era nada que eu pudesse ver. Era uma sensação. Um incômodo fino, como quando a gente sente que vai chover, mas o céu ainda está limpo. O alvo também sentiu. Ele diminuiu o passo sem eu puxar as rédeas, e as orelhas dele ficaram atentas, virando para os lados. Cavalo sabe das coisas antes da gente. Eles sentem o que está errado no ar. Eu olhei em volta. A estrada de terra seguia reta, ladeada por capim seco e arbustos retorcidos. Ao longe, uma cerca de arame farpado dividia minha propriedade da de seu Otacílio, um vizinho calado que eu via uma vez por mês na cidade. Não havia nada fora do lugar, nenhum movimento estranho, nenhum som além do canto persistente das cigarras e do vento arrastando folhas secas pelo chão. Mas o alvo continuava inquieto. Dei um toque leve com as pernas, tentando fazê-lo seguir, mas ele empacou. Puxou a cabeça para o lado, bufou forte pelas narinas. Eu franzi a testa. Aquele cavalo me acompanhava havia 8 anos. Conhecia cada palmo daquela estrada. Nunca tinha agido assim. Que foi, alvo? Murmurei, passando a mão no pescoço dele. Ele balançou a cabeça, nervoso, e deu 2 passos para trás. Foi então que eu senti também. Um arrepio subiu pela minha nuca, daqueles que a gente sente quando está sendo observado. Levantei os olhos e olhei para frente, estreitando a vista contra o sol. A luz batia direto na estrada, criando uma cortina de claridade que tornava tudo embaçado, poeira suspensa no ar, calor tremendo, e no meio daquilo tudo, uma mancha escura. No começo, pensei que fosse um galho caído, ou um animal morto, mas a forma estava errada. Era grande demais para ser um bicho pequeno e não tinha a rigidez de algo sem vida. Parecia mole, deslocada. Meu coração começou a bater mais rápido. Desci do alvo devagar, sem tirar os olhos daquela mancha. O cavalo bufou de novo, mas não tentou me impedir. Dei um passo à frente, depois outro. A poeira levantada pelos meus pés subia devagar e sumia no ar quente. O silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Mais 3 passos. E então eu vi. Era uma pessoa, uma jovem. Ela estava caída no meio da estrada de lado, com o rosto virado para o chão e os cabelos escuros espalhados na terra. Usava um vestido simples, desbotado, rasgado na barra, os pés descalços.
A pele pálida, quase cinza, e a barriga grande, redonda, inconfundível, grávida. Meu sangue gelou. Eu dei mais um passo, a garganta apertada, e foi aí que meu corpo inteiro travou. Porque não era só a moça que estava ali. Havia algo mais, algo enorme, enroscado ao redor dela. Eu pisei, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. Aquilo não podia ser real, não podia estar acontecendo. Mas estava. Ali, sob o sol inclemente do meio-dia, no meio de uma estrada de terra batida perdida no interior do Tocantins, havia uma sucuri. E não era qualquer sucuri, era um monstro, grossa como o tronco de jatobá, pelo menos 5 metros, talvez mais. A pele dela brilhava com manchas escuras e amareladas, e o corpo estava parcialmente enrolado ao redor da jovem, não apertando, não esmagando, guardando. Meu cérebro recusava a cena. Sucuri não faz isso. Sucuri mata, sufoca, devora. É predador puro, sem sentimento, sem piedade. Mas aquela ali estava diferente. A cabeça triangular erguida, atenta, os olhos fixos em mim, a língua saindo e entrando, captando o ar, cada músculo do corpo dela tenso, pronto. Ela não estava atacando a moça. Ela estava protegendo. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Minha mão tremia, minha boca estava seca, o suor escorria pelas minhas costas, mas eu nem sentia mais o calor. Tudo o que existia naquele momento era aquela cena impossível. A moça desmaiada, a sucuri enroscada, e eu, um homem sozinho no meio do nada, tentando entender o que diabos estava acontecendo. A jovem não se mexia. O peito dela subia e descia devagar, fraco. A respiração irregular, quase imperceptível. A pele tão pálida que parecia transparente. Ela estava morrendo. Eu sabia disso. Tinha visto morte de perto antes. Tinha segurado a mão de Madalena enquanto a vida escorria dela. Conhecia aquele cheiro, aquela cor, aquele silêncio que vem antes do fim. E o bebê... Deus do céu, o bebê. A barriga dela estava tensa, a pele esticada. Se ela morresse, a criança morreria junto. 2 vidas penduradas num fio tão fino que qualquer movimento errado poderia cortar. Eu dei mais um passo. A sucuri ergueu a cabeça ainda mais, os olhos cravados em mim. Um som baixo, grave, saiu de dentro dela. Um aviso. Eu parei imediatamente, as mãos levantadas, tentando mostrar que não era ameaça. Mas como se mostra isso para uma serpente? Como se explica intenção para um animal que só entende instinto? Calma, sussurrei, a voz rouca. Eu só quero ajudar. A sucuri não se moveu. Continuou me encarando, imóvel, como uma estátua de músculos e escamas. O sol batia nas costas dela, fazendo a pele brilhar. O vento tinha parado completamente. Nem as cigarras cantavam mais. Era como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração, esperando para ver o que ia acontecer. Eu olhei para a moça de novo. Ela estava tão fraca, tão perto do fim. Se eu não fizesse nada, ela morreria ali, naquela estrada, sozinha, com apenas uma serpente como testemunha. E o bebê nem teria chance de respirar. Mas se eu me aproximasse, a sucuri poderia atacar. E se atacasse, eu não teria como me defender. Meu coração martelava no peito. As mãos tremiam, a garganta apertada. Eu nunca tinha sentido tanto medo na vida. Mas também nunca tinha sentido tanta certeza de que precisava fazer alguma coisa, porque no fundo eu sabia, se eu virasse as costas e fosse embora, se eu deixasse aquela moça morrer ali, eu nunca mais conseguiria olhar no espelho, nunca mais conseguiria dormir em paz. Eu já tinha perdido Madalena, já tinha sentido o peso de não poder salvar quem eu amava. Mas aquela moça eu podia salvar, se a sucuri deixasse. Respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e pedi. Não sei bem para quem. Para Deus, talvez.
para Madalena, onde quer que ela estivesse, para a própria terra, que já tinha visto tanta vida nascer e morrer. Quando abri os olhos de novo, dei mais um passo. A sucuri não se moveu, só me observou. E eu soube, naquele instante, que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Cada passo que eu dava parecia durar uma eternidade. A poeira levantava devagar sob as minhas botas, suspensa no ar quente, como se o próprio tempo tivesse engrossado. Meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir o pulso latejando nas têmporas, na garganta, nas pontas dos dedos. O suor escorria pelo meu rosto, ardendo nos olhos, mas eu não piscava. Não podia tirar os olhos daquela sucuri. Ela continuava enroscada ao redor da jovem, o corpo imenso, formando uma barreira de músculos e escamas entre mim e aquela moça desmaiada. A cabeça triangular permanecia erguida, os olhos negros fixos em mim com uma intensidade que me atravessava. Não era o olhar vazio de um réptil comum. Havia algo ali, algo que eu não conseguia nomear, mas que sentia na pele, uma consciência, uma intenção, uma escolha sendo feita a cada segundo. Dei mais um passo. A sucuri moveu-se ligeiramente, ajustando a posição do corpo. O som das escamas roçando contra a terra seca era como lixa em madeira. Áspero, pesado, real demais. Ela abriu a boca por uma fração de segundo, revelando o interior rosado e os dentes curvos, prontos para se cravarem em carne. Meu estômago se revirou, mas eu não recuei. Não podia recuar, porque a cada segundo que passava, a jovem estava mais perto da morte. Eu via isso na cor da pele dela, naquele tom de cera que as pessoas ganham quando o sangue para de circular direito. Via na maneira como o peito dela subia e descia, movimentos rasos, irregulares, como se o corpo estivesse esquecendo de respirar. E a barriga? Deus do céu, aquela barriga tão grande, tão tensa, com uma vida inteira dependendo de que aquele coração continuasse batendo. Moça, chamei baixinho, a voz saindo rouca. Moça, você me ouve? Nada, nem um tremor, nem um gemido. Ela estava completamente inconsciente, o rosto virado para o lado, apoiado na terra vermelha. Os cabelos escuros grudados na testa suada. Os lábios rachados, secos, com uma cor arroxeada que me fez apertar os punhos. Quantas horas ela estava ali? Quanto tempo sob aquele sol que derretia a pedra? Olhei em volta, tentando entender a cena toda. A estrada estava vazia nos dois sentidos. Quilômetros de terra batida cercada por pasto seco e cerrado baixo. Não havia carro abandonado, não havia bolsa. Não havia nada que explicasse como uma jovem grávida tinha parado ali, no meio do nada, sem água, sem abrigo, sem ajuda, a não ser pela serpente. Voltei meus olhos para a sucuri e ela continuava me observando. Mas agora eu comecei a reparar em detalhes que tinha deixado passar no primeiro choque. O corpo dela não estava totalmente enroscado na moça. Estava posicionado de um jeito específico. A parte mais grossa da serpente cobria o tronco da jovem, protegendo dos raios diretos do sol. A cauda se estendia para trás, criando uma espécie de sombra sobre as pernas dela. E a cabeça? A cabeça ficava estrategicamente erguida, como uma sentinela, vigiando todos os lados. Meu Deus! Ela realmente estava protegendo. A ideia era tão absurda, tão fora de qualquer lógica que eu conhecia, que minha mente resistia a aceitá-la. Mas ali estava, diante dos meus olhos, uma sucuri, um dos predadores mais eficientes do continente, uma máquina de matar que podia esmagar um capivara adulto sem esforço. Estava deitada ao lado de uma mulher indefesa, não para devorá-la, mas para guardá-la, como um cão, como uma mãe. Como algo que eu não tinha palavras para descrever. Eu preciso chegar perto dela, disse em voz alta, sabendo que a serpente não entendia minhas palavras, mas talvez entendesse o tom. Ela vai morrer se eu não fizer nada. Você entende isso?
A sucuri inclinou a cabeça levemente, e por um momento insano eu quase acreditei que ela tinha compreendido. A língua bifurcada saiu e entrou rapidamente, provando o ar, captando informações que eu nem conseguia imaginar. Temperatura, movimento, intenção, medo, porque eu estava com medo. Um medo profundo, primitivo, que vinha de um lugar anterior à razão. O medo que nossos ancestrais sentiam quando encontravam predadores na savana. O medo que está gravado no DNA, que faz o corpo inteiro gritar para correr, para se afastar, para sobreviver. Mas havia algo mais forte que o medo. Eu olhei para o rosto daquela jovem desconhecida, para a barriga onde uma criança lutava para continuar existindo, e senti uma pontada no peito, uma dor aguda, familiar. A mesma dor que senti quando segurei a mão de Madalena pela última vez. Quando percebi que não havia nada que eu pudesse fazer. Quando entendi que algumas coisas a gente não consegue salvar, não importa o quanto queira. Mas aquela moça ainda tinha chance, se eu não desistisse, se a sucuri me deixasse. Respirei fundo e dei mais um passo. Agora eu estava a menos de 3 metros, perto demais. Perto o suficiente para ver cada detalhe. As manchas na pele da serpente, o movimento lento da respiração dela, a maneira como os músculos se contraíam sob as escamas. Perto o suficiente para que, se ela decidisse atacar, eu não teria tempo de reagir. A sucuri ergueu o corpo ainda mais, elevando a cabeça até a altura do meu peito. Ficamos ali, olho no olho, homem e fera, separados apenas por 1 metro de ar quente e tenso. Eu conseguia ver meu próprio reflexo distorcido nos olhos dela, uma figura pequena, suada, tremendo. "Por favor", sussurrei, e minha voz falhou. "Deixa eu ajudar ela." Por quanto tempo ficamos assim? 10 segundos? 30? 1 hora? O tempo tinha perdido o sentido. Existia apenas aquele momento, aquele confronto silencioso, aquela decisão sendo tomada por uma criatura que não pensava como eu, que não sentia como eu, mas que de alguma forma estava avaliando se eu merecia confiança. E então, devagar, a sucuri começou a se mover. Meu corpo inteiro se retesou, preparado para o ataque. Mas o ataque não veio. A serpente simplesmente desenrolou parte do corpo que cobria a jovem, deslizando para o lado com um movimento fluido e silencioso. Ela não se afastou completamente. Continuou próxima, vigilante, pronta para reagir. Mas tinha aberto espaço. Tinha me dado permissão. Eu não conseguia acreditar. Minhas mãos tremiam tanto que precisei fechar os punhos para controlá-las. Dei mais um passo, depois outro, movendo-me devagar, tão devagar, como se estivesse atravessando um campo minado. A sucuri me acompanhava com o olhar, a cabeça girando suavemente enquanto eu me aproximava. Quando finalmente me ajoelhei ao lado da jovem, senti as pernas fraquejarem de alívio e tensão acumulada. De perto, ela estava ainda pior do que eu imaginava. A pele tinha uma textura seca, esticada, como papel velho. Os lábios estavam tão rachados que sangravam em alguns pontos. Havia arranhões nos braços, marcas de espinhos, cortes que já tinham começado a infeccionar. Coloquei 2 dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Demorei alguns segundos intermináveis até sentir. Fraco, irregular, rápido demais. O coração dela lutava, forçando sangue através de um corpo desidratado e exausto. "Aguenta aí", murmurei. "Eu vou te tirar daqui." Passei o braço sob os ombros dela, preparando-me para levantá-la. E foi quando senti o movimento. A sucuri tinha se aproximado de novo. Não ameaçadora, não agressiva, apenas presente. Como se quisesse ter certeza de que eu ia fazer o que tinha prometido. Olhei nos olhos da serpente mais uma vez e algo passou entre nós. Não era compreensão exatamente. Não era comunicação no sentido humano. Era algo mais antigo, um reconhecimento. 2 criaturas que, por razões completamente diferentes, queriam a mesma coisa, que aquela moça
sobrevivesse. Eu vou cuidar dela, disse, e dessa vez minha voz saiu firme. Te prometo. A sucuri baixou a cabeça só um pouco e então começou a se afastar. Devagar, deslizando pela terra com aquele movimento ondulante que parecia desafiar a física. Eu a observei se afastar, o corpo imenso serpenteando pela beira da estrada, até desaparecer no capim seco. Fiquei olhando para onde ela tinha sumido por mais tempo do que devia. Parte de mim ainda não acreditava no que tinha acabado de acontecer. Parte de mim achava que ia acordar na cama, suado, descobrindo que tudo não passava de um sonho febril. Mas o peso nos meus braços era real. Ergui a jovem do chão com cuidado, segurando-a contra o peito. Ela era leve demais para uma mulher grávida. Leve de um jeito errado, de um jeito que falava de fome e exaustão. A cabeça dela pendeu para o lado, apoiando-se no meu ombro, a respiração fraca batendo contra o meu pescoço. Eu a carreguei de volta até onde o alvo esperava. O cavalo tinha se acalmado, mas ainda parecia nervoso, as orelhas atentas. Colocar a moça na sela foi difícil. Ela estava completamente mole e eu precisei subir primeiro, depois puxá-la com cuidado, posicionando-a à minha frente, segurando-a firme com um braço enquanto controlava as rédeas com o outro. Antes de tocar o alvo para seguir, olhei para trás uma última vez. E eu juro pela memória de Madalena, juro pela minha própria vida, que vi a sucuri. Parada na beira do cerrado, a cabeça erguida acima do capim, observando, como se quisesse ter certeza, como se estivesse me entregando algo precioso e precisasse confirmar que eu não ia decepcionar. Acenei, um gesto pequeno, talvez idiota, mas senti que precisava. Então virei o alvo e comecei a cavalgar de volta para casa, com uma mulher moribunda nos braços e 2 vidas que agora dependiam de mim. O sol continuava inclemente. As cigarras tinham voltado a cantar. O mundo seguia girando. Mas algo tinha mudado, algo que eu ainda não entendia, mas que sentia no fundo do peito. A solidão que eu carregava havia 3 anos tinha acabado de ganhar uma companhia inesperada, e eu não fazia ideia se estava pronto para isso. O alvo conhecia o caminho, e isso era uma bênção, porque minha cabeça não estava funcionando direito. Cada passo do cavalo era calculado, medido, evitando os buracos e as pedras soltas que podiam fazê-lo tropeçar. Eu segurava a jovem com força, mas tentando não apertar demais, consciente de que qualquer movimento brusco podia ser perigoso para ela e para o bebê. A cabeça dela repousava contra o meu peito, e eu sentia a respiração fraca, quente, irregular, batendo através da camisa encharcada de suor. O cabelo escuro dela tinha se espalhado sobre o meu braço e alguns fios grudavam na minha pele. Ela cheirava a terra, a suor seco, a medo. Mas por baixo disso tudo havia algo mais, um cheiro adocicado, enjoativo, que me fez apertar os dentes. Febre. Ela estava com febre alta. Eu reconhecia aquele cheiro. Tinha sentido em Madalena nos últimos dias, quando a infecção tinha se espalhado, e não havia mais nada que os remédios pudessem fazer. Era o cheiro do corpo lutando contra algo que estava vencendo. Aguenta, murmurei contra os cabelos dela. Só aguenta mais um pouco. Ela não respondeu, nem se mexeu. Mas o peito continuava subindo e descendo, e era isso que importava. Enquanto houvesse respiração, havia vida. Enquanto houvesse vida, havia chance. O sol estava começando a descer, mas o calor não dava trégua. O ar parecia solidificar na frente do rosto, espesso e sufocante. Minha garganta estava seca como lixa e eu sabia que ela devia estar pior. Quantas horas sem água! Quantas horas deitada naquela estrada, assando sob o sol, o corpo desidratando, o bebê dentro dela lutando para sobreviver, e a sucuri, Deus do céu, a sucuri. Eu ainda não conseguia processar completamente o que tinha acontecido.
Cada vez que pensava naqueles olhos me encarando, naquele corpo imenso enroscado ao redor da moça, minha mente tropeçava. Não fazia sentido. Contrariava tudo que eu sabia sobre esses animais, tudo que eu tinha aprendido em 62 anos vivendo nessa terra. Sucuri não protege. Sucuri mata, mas aquela tinha protegido. Por quê? A pergunta martelava na minha cabeça enquanto o alvo avançava pela estrada empoeirada. Tentei montar a cena de novo na mente, a moça caída, a serpente enroscada, a posição do corpo, estratégica, protetora, deliberada, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Será que a jovem tinha caído ali? E por algum milagre incompreensível, a sucuri tinha decidido protegê-la ao invés de atacá-la? Ou havia outra explicação, algo que minha cabeça cansada não conseguia alcançar? Balancei a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Não importava, pelo menos não agora. Agora o que importava era chegar em casa, dar água para ela, baixar a febre, chamar ajuda. Ajuda. A palavra me atingiu como um soco. Eu morava sozinho há 3 anos. A fazenda mais próxima era a de seu Otacílio, a 8 quilômetros de distância. A cidade, Miracema do Tocantins, ficava a 23 quilômetros por estrada de terra. Não tinha telefone em casa. Tinha que ir até a cidade para usar o orelhão na praça. E a jovem não tinha 23 quilômetros. Talvez não tivesse nem 2 horas. Meu peito apertou. As mãos suaram ainda mais nas rédeas. Eu ia ter que cuidar dela sozinho, pelo menos no começo. Estabilizá-la o suficiente para que pudesse aguentar a viagem até a cidade, ou até que eu pudesse deixá-la segura e ir buscar o doutor Augusto. Mas e se ela entrasse em trabalho de parto? E se o bebê resolvesse nascer antes? Eu não sabia nada sobre partos. Madalena e eu nunca tínhamos tido filhos. Ela não podia. Algo no corpo dela que os médicos tinham explicado com palavras complicadas que eu não entendia. Era uma dor que ela carregava calada, e eu aprendi a não tocar no assunto. Não vai acontecer, falei em voz alta, como se o som das palavras pudesse torná-las verdade. Você não vai dar à luz agora. Vai aguentar. Vai ficar bem. O alvo bufou, como se concordasse, e acelerou o passo por conta própria. Ele sentia a urgência também. Animais sempre sabem. A paisagem ao redor começou a mudar sutilmente. O capim ficou um pouco mais verde, sinal de que estávamos nos aproximando do córrego que cortava minha propriedade. Logo depois vieram as primeiras árvores maiores, os ipês e os pequizeiros que eu tinha plantado anos atrás. E então, finalmente, apareceu no horizonte a cerca de madeira que delimitava o pasto mais próximo da sede. Estávamos quase chegando. Virei o rosto para olhar a jovem nos meus braços. O sol batia de lado agora, iluminando o perfil dela. Era bonita, percebi. Traços delicados, sobrancelhas escuras, cílios longos, jovem demais. 20 anos. Talvez menos. Quase uma criança ainda, apesar da barriga que a transformava em mãe. Quem era ela? De onde tinha vindo? Por que estava sozinha naquela estrada? E a pergunta que mais me assustava: alguém estava procurando por ela? Talvez tivesse um marido preocupado, revirando cada canto da região. Talvez tivesse uma família desesperada, achando que ela tinha fugido ou sido levada. Ou talvez ela estivesse fugindo de alguém. Talvez aqueles arranhões nos braços não fossem só de espinhos. Talvez a razão dela estar sozinha, grávida, desmaiada no meio do nada, fosse mais escura do que eu queria imaginar. Apertei a mandíbula. Não importava. Primeiro, eu salvava a vida dela. Depois, descobria o resto. A casa apareceu além do curral. Uma construção simples de tijolos à vista, telhado de barro vermelho, varanda na frente com 2 cadeiras que eu nunca usava. A tinta das janelas estava descascando. O jardim que Madalena cuidava com tanto carinho tinha virado mato. Eu tinha deixado a casa envelhecer junto comigo nesses 3 anos.
Mas agora, olhando para ela com a jovem nos braços, senti uma pontada de vergonha. A casa estava vazia demais, suja demais. Não era lugar para uma mulher, muito menos para uma mulher grávida precisando de cuidados. Mas era o que eu tinha. Desci do alvo com cuidado, segurando a moça contra o peito. Ela gemeu baixinho, o primeiro som que fazia desde que eu a tinha encontrado. Um gemido fraco, dolorido, que me partiu o coração. Está quase, murmurei. Já chegamos. Subi os 3 degraus da varanda, equilibrando o peso dela. Empurrei a porta com o ombro, nunca trancava. Pra quê? E entrei na penumbra fresca da sala. O contraste com o calor lá fora foi imediato. As paredes de tijolo mantinham a casa mais fria e eu tinha deixado todas as janelas abertas pela manhã. Atravessei a sala. Móveis velhos, cobertos de poeira, cheiro de casa fechada. E fui direto para o quarto. Meu quarto. O quarto que eu tinha dividido com Madalena por 28 anos. Não entrava ali fazia tempo. Dormia no sofá da sala, incapaz de deitar naquela cama sem sentir o vazio ao lado. Mas agora, empurrando a porta com o pé, voltei para aquele espaço cheio de fantasmas. A cama estava do jeito que eu tinha deixado, coberta com o lençol branco que Madalena adorava, travesseiros arrumados. Não tinha pegado poeira porque eu mantinha a porta fechada. Era como um santuário. Um lugar congelado no tempo. Deitei a jovem com cuidado sobre o lençol. Ela afundou no colchão, o corpo finalmente relaxando depois de horas, ou dias, de tensão. Ajeitei a cabeça dela no travesseiro, afastei os cabelos do rosto suado. A luz que entrava pela janela iluminava ela por inteiro agora, e eu pude ver melhor os danos. Os lábios rachados sangrando, as olheiras profundas, as maçãs do rosto salientes demais, os braços cobertos de arranhões, alguns já infeccionados, vermelhos e inchados. E a barriga, Deus, aquela barriga tão grande, a pele esticada, as veias azuladas aparecendo na superfície. Coloquei a mão sobre a barriga dela, devagar, receoso, e senti um movimento. Uma vida. O bebê estava vivo. Fechei os olhos, aliviado de um jeito que me fez tremer. As pernas fraquejaram e eu me sentei na beira da cama, respirando fundo, tentando me recompor. Tinha conseguido. Tinha trazido ela até aqui. Agora precisava fazer com que sobrevivesse. Levantei e fui até a cozinha movendo-me rápido. Peguei um copo, enchi com água do filtro de barro. Voltei para o quarto. Sentei na beira da cama de novo. Passei o braço sob a cabeça dela, erguendo-a um pouco. Vai, sussurrei, encostando o copo nos lábios dela. Precisa beber. Inclinei o copo devagar, deixando a água molhar os lábios primeiro. Ela não reagiu. Tentei de novo, com mais água, e dessa vez vi a garganta dela se mover. Um reflexo. Estava bebendo, mesmo inconsciente. Continuei assim, devagar, paciente, até ela ter tomado metade do copo. Não quis forçar mais. Deitei a cabeça dela de novo, coloquei o copo na mesinha de cabeceira. Precisava baixar a febre. Fui até o banheiro, peguei uma bacia, enchi com água fria, peguei uma toalha limpa do armário. Uma das toalhas que Madalena tinha bordado, que eu guardava sem nunca usar. Voltei para o quarto. Sentei na beira da cama de novo. Molhei a toalha, torci e comecei a passar no rosto da jovem. Testa, bochechas, pescoço. A água escorria, levando a poeira e o suor seco. Aos poucos, a pele dela foi voltando a ter cor, não mais aquele cinza mortal, mas um marrom claro, saudável. Continuei pelos braços, limpando os arranhões, tirando a sujeira. Alguns estavam feios, iam precisar de remédio. Mas primeiro a febre. Trabalhei em silêncio, com cuidado, limpando cada parte exposta do corpo dela. Evitei a barriga. Parecia sagrado demais, íntimo demais. Mas mantive as compressas frias no rosto, na testa, no pescoço. O tempo passou, não sei quanto.
A luz na janela mudou de amarelo ouro para laranja avermelhado. O sol estava se pondo, e então, finalmente, ela se mexeu. Só um pouco, os dedos contraindo, a cabeça virando de leve, e os olhos dela abriram, devagar, piscando contra a luz, confusos, assustados. Eu congelei, a toalha molhada parada no ar. Ela me olhou, realmente me olhou, e vi o pânico crescendo naqueles olhos escuros. Calma, disse rapidamente, levantando as mãos, tentando parecer inofensivo. Calma, você está segura. Está na minha casa. Eu te encontrei na estrada. Você estava desmaiada. Ela continuou me olhando, a respiração acelerando, o peito subindo e descendo rápido demais. Os olhos correram pela sala, tentando entender onde estava, como tinha chegado ali. E então ela tentou se levantar. Não, falei, colocando a mão no ombro dela, gentil mas firme. Você não pode se levantar agora. Está fraca demais. Precisa descansar. Mas ela não me ouviu. Empurrou minha mão, tentou se sentar, e o esforço foi demais. O rosto dela ficou branco, os olhos reviraram, e ela caiu de volta no travesseiro. Desmaio de novo. Eu soltei o ar que estava segurando, o coração disparado. Isso ia ser mais difícil do que eu imaginava. Muito mais difícil. A noite caiu pesada sobre a fazenda. Eu tinha acendido o lampião a querosene e colocado na mesinha de cabeceira, longe o suficiente para não incomodar os olhos dela, mas perto o bastante para que eu pudesse ver qualquer mudança. A luz amarelada dançava nas paredes, criando sombras que se moviam como fantasmas. Lá fora, o coro das cigarras tinha dado lugar ao canto dos grilos e ao uivo distante de algum cachorro do mato. Eu estava sentado numa cadeira velha que tinha arrastado da sala, os cotovelos apoiados nos joelhos, observando a respiração da jovem. Ela não tinha acordado de novo desde aquele momento breve, assustador, quando os olhos dela tinham se aberto cheios de pânico. Agora estava imóvel, o rosto sereno demais, como se estivesse não apenas dormindo, mas se retirando para algum lugar profundo dentro de si mesma. A febre tinha baixado um pouco. Não muito, mas o suficiente para eu respirar com menos aperto no peito. Eu continuava trocando as compressas frias, molhando a toalha na bacia, torcendo, passando na testa dela, no pescoço, nos pulsos, gestos repetitivos que me mantinham ocupado, que me impediam de pensar demais no absurdo da situação. Havia uma mulher grávida desconhecida na minha cama. Uma mulher que eu tinha encontrado no meio da estrada, guardada por uma sucuri. Uma mulher que podia morrer a qualquer momento, junto com o bebê que carregava. E eu, um fazendeiro velho, sozinho, que mal conseguia cuidar de si mesmo nos últimos 3 anos, era a única coisa entre ela e a morte. Passei a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer arranhando a palma. Quando tinha sido a última vez que eu tinha me olhado no espelho? Não lembrava. Sabia que estava magro demais, que os cabelos tinham ficado completamente brancos, que as rugas tinham se aprofundado. Madalena sempre dizia que eu precisava me cuidar melhor. Vicente, ela falava com aquele jeito dela, meio brincando, mas meio sério. Você precisa comer direito. Não pode viver só de café e pão com manteiga. Vicente. Fazia tempo que ninguém falava meu nome. Olhei para a jovem na cama, e uma pergunta simples me ocorreu. Qual era o nome dela? Quem era a pessoa deitada ali, ocupando o espaço que tinha sido de Madalena? De onde ela vinha? Para onde estava indo? E por quê? Pelo amor de Deus, estava sozinha, grávida, perdida numa estrada do interior do Tocantins? Levantei da cadeira precisando me mover. Fui até a janela e olhei para fora. A lua estava quase cheia, prateando o pasto e as árvores distantes. O alvo estava no curral. Eu podia ver a silhueta branca dele recortada contra a escuridão. Tinha dado água e ração para ele. Tinha tirado a sela. Tinha escovado o pelo suado. O cavalo merecia. Tinha me levado até ela.
Tinha sentido que algo estava errado antes de mim. Animais sabem. A sucuri sabia também. Fechei os olhos, tentando não pensar naquilo de novo, mas era impossível. A imagem estava gravada na minha mente como ferro em brasa. Aquele corpo imenso, enroscado, aqueles olhos me avaliando, aquela decisão silenciosa de me deixar passar, como se eu tivesse sido testado e aprovado. Mas aprovado para quê? Para salvar uma vida? Para aprender alguma lição que eu ainda não entendia? Ou era só coincidência? Instinto animal que eu estava romantizando porque precisava encontrar sentido nas coisas? Um gemido baixo me tirou dos pensamentos. Virei rápido. A jovem tinha se mexido, a cabeça virando para o lado, os lábios se movendo como se tentasse falar. Voltei para a cadeira, me inclinando para a frente. "Moça", chamei baixinho. "Você está me ouvindo?" Os olhos dela se moveram sob as pálpebras fechadas. Movimento rápido, agitado. Ela estava sonhando, ou tendo um pesadelo. "Não", ela murmurou, a voz tão baixa que quase não ouvi. "Não, por favor." Meu estômago se apertou. Estendi a mão, hesitante, e toquei de leve o braço dela. "Está tudo bem", disse, mantendo a voz calma, baixa. "Você está segura aqui, ninguém vai te machucar." Ela se agitou mais, a respiração acelerando. Uma lágrima escorreu do canto do olho fechado, descendo pela têmpora. "Não deixa." A voz dela falhou. "O bebê." Senti um nó na garganta. "O bebê está bem." Falei, e nem sabia se era verdade, mas precisava acreditar nisso. "Está tudo bem. Só descansa." Coloquei a mão sobre a testa dela, e talvez tenha sido o toque ou o tom da minha voz, mas ela começou a se acalmar. A respiração diminuiu. Os músculos relaxaram. A expressão de angústia no rosto foi sumindo aos poucos. Fiquei ali, a mão na testa dela, até ter certeza de que ela tinha voltado a dormir profundamente. Quando finalmente tirei a mão, senti os dedos formigando. Quantos anos desde que eu tinha tocado alguém assim? Com cuidado, com ternura. Madalena tinha sido a última. E depois dela, nada, ninguém. Só o vazio e a solidão, e as mãos que só serviam para trabalho pesado. Voltei para a cadeira, mas não consegui mais sentar. Estava inquieto demais. Fui até a cozinha, acendi o lampião de lá também. Coloquei água para esquentar no fogão a lenha. Ainda tinha brasas da tarde. Quando a água ferveu, preparei um chá de hortelã, daquele que Madalena plantava no quintal e que ainda crescia selvagem por lá. Voltei para o quarto com a caneca fumegante nas mãos. Sentei de novo, bebi devagar. O chá estava quente demais, queimava a língua, mas eu não me importei. Precisava de alguma coisa para ancorar, alguma sensação física para me lembrar de que aquilo tudo era real. As horas foram passando. 00:30, 1h, 2h. Eu cochilava e acordava, sempre alerta para qualquer mudança na respiração dela, qualquer movimento, qualquer sinal de que as coisas estavam piorando. Às 3h, ela começou a suar muito. A febre tinha voltado mais forte. Precisei trocar as compressas com mais frequência, molhando a toalha na água que já estava morna, mas era o que eu tinha. Pensei em ir buscar água fresca no poço, mas não queria deixá-la sozinha. E se ela acordasse de novo e eu não estivesse ali? E se entrasse em pânico? E se o bebê decidisse nascer? O pensamento me atingiu como um raio, e eu fiquei paralisado na cadeira. Não tinha pensado nisso direito antes. Não tinha deixado a possibilidade se formar completamente na minha cabeça. Mas agora, no silêncio da madrugada, com o lampião crepitando e os grilos cantando lá fora, a realidade me atingiu com força total. Se ela entrasse em trabalho de parto, eu ia ter que ajudar. Eu, sozinho. Um homem que nunca tinha visto um nascimento de perto, que só sabia o que tinha aprendido com partos de vaca e égua. Que não tinha equipamento, não tinha remédios, não tinha conhecimento. Meu Deus, o que eu tinha feito? Deveria ter levado ela direto para a cidade, não importava o quanto ela estivesse fraca.
Deveria ter colocado ela na carroça, forrado com cobertores e levado para o Dr. Augusto. Ele saberia o que fazer. Ele tinha experiência, tinha ferramentas, Mas ela não teria sobrevivido à viagem. Eu sabia disso. No estado em que estava quando a encontrei, cada solavanco na estrada de terra podia ter sido o último. Cada buraco, cada curva, cada momento de tensão extra no corpo dela podia ter matado o bebê. Não. Tinha feito a coisa certa. Tinha trazido ela para casa, tinha estabilizado ela o máximo que conseguia. E de manhã, assim que amanhecesse, eu montaria no alvo e cavalgaria até a cidade. Buscaria o Dr. Augusto. Ou, se ele não pudesse vir, buscaria Dona Teresa, a parteira que morava perto da igreja. Ela saberia o que fazer. Só precisava que ela aguentasse até de manhã. Só mais algumas horas. Por favor, Deus. Só mais algumas horas. A febre continuou alta até perto das 4. Eu estava começando a entrar em pânico de verdade quando, finalmente, ela começou a baixar de novo. A pele dela parou de ferver sob minha mão. A respiração ficou menos agitada. A cor voltou, um pouco. Quando o céu começou a clarear, aquele azul profundo que vem antes do sol nascer, ela estava dormindo tranquila. Não havia mais gemidos, não havia mais agitação, apenas o sono profundo de um corpo exausto tentando se curar. Eu me permiti relaxar na cadeira pela primeira vez em horas. Meus ombros doíam, minhas costas protestavam, meus olhos ardiam de cansaço. Mas ela tinha sobrevivido à noite, nós tínhamos sobrevivido à noite. A luz da aurora começou a entrar pela janela dourada e suave. Eu me levantei, estalando as juntas, e fui até lá. O sol estava nascendo atrás das árvores, pintando o céu de laranja e rosa. Um tucano cantou em algum lugar próximo. O mundo estava acordando. E eu tinha uma decisão a tomar. Ir buscar ajuda significava deixá-la sozinha por pelo menos 3, 4 horas. Ida e volta até Miracema. Encontrar o Dr. Augusto ou Dona Teresa. Trazer de volta. Podia acontecer muita coisa em 4 horas. Ela podia acordar, se assustar, tentar fugir. Podia ter complicações. Podia entrar em trabalho de parto. Mas ficar significava tentar cuidar dela sozinho, sem experiência, sem recursos. E se ela precisasse de algo que eu não podia dar? Fiquei ali parado na janela. O primeiro raio de sol batendo no meu rosto, tentando decidir o que fazer. Foi quando ouvi o barulho, um movimento, roçar de tecido, e então a voz dela, fraca, rouca, mas acordada. Onde eu estou? Virei rápido. Ela estava sentada na cama, ou tentando sentar, apoiada nos cotovelos, os olhos arregalados olhando ao redor. O cabelo desgrenhado caindo sobre os ombros, o vestido amassado, manchado, a mão instintivamente foi para a barriga, protetora. Nossos olhos se encontraram. E pela primeira vez desde que a encontrei naquela estrada, eu vi consciência total naquele olhar. Medo, confusão, desconfiança, mas consciência. Ela estava acordada de verdade. E eu não tinha ideia do que dizer. Minha boca abriu e fechou. As palavras não saíam. Como se explica para uma estranha que você a encontrou desmaiada no meio do nada, guardada por uma serpente gigante e a trouxe para sua casa? Ela olhou para mim, esperando, a mão apertando a barriga, a respiração rápida, pronta para correr ou lutar ou gritar. Eu levantei as mãos devagar, no mesmo gesto que tinha feito para a sucuri. Meu nome é Vicente, disse, a voz rouca de tanto silêncio. Você está na minha casa, na fazenda Santa Clara. Eu te encontrei ontem, caída na estrada. Você estava muito mal. Ela continuou me olhando, processando as palavras. Os olhos correram pela sala de novo. A cômoda velha, o guarda-roupa de madeira escura, a janela com cortina de renda que Madalena tinha feito. Eu não te machuquei. Continuei falando devagar, claro. E não vou machucar. Só estava tentando te ajudar.
Você estava com febre, desidratada. Precisava de cuidados. Silêncio. Apenas o canto dos pássaros lá fora e a respiração dela, ainda rápida, ainda assustada. E então, finalmente, ela falou. A voz saiu fraca, mas firme. A cobra... Meu coração pulou. Você viu a cobra? Ela assentiu devagar, os olhos nunca saindo dos meus. Ela não me deixava morrer. Ficou comigo, a noite toda. Protegia. Senti um arrepio subir pela espinha. Você lembra? Perguntei, dando um passo para frente, depois parando quando vi ela se retesar. Você lembra do que aconteceu? Ela fechou os olhos, a expressão de dor passando pelo rosto. Quando abriu de novo, havia lágrimas ali. Eu lembro de tudo, sussurrou, e começou a chorar. Eu não sabia o que fazer com o choro dela. Fiquei ali parado, as mãos penduradas nas laterais do corpo, desajeitado, impotente. As lágrimas escorriam pelo rosto dela em silêncio. Não era um choro alto, dramático, mas algo mais profundo, mais contido, como se viesse de um lugar tão fundo que já não tinha força para gritar. Ela abraçava a própria barriga, curvada sobre si mesma, os ombros tremendo. E eu só conseguia ficar ali, observando, sentindo a inadequação me sufocar. Madalena saberia o que fazer. Ela sempre soube lidar com dor alheia, com fragilidade. Tinha mãos feitas para consolar. Eu só tinha mãos calejadas, ásperas, feitas para trabalho bruto. Mas ela estava chorando. E sozinha. E grávida. E na minha casa, na minha cama, sem ninguém mais para ajudar. Então fiz o que consegui. Dei a volta na cama devagar, peguei a cadeira onde tinha passado a noite e a arrastei mais para perto. Mas não perto demais, mantendo distância suficiente para não assustá-la. Sentei, me inclinei para a frente, os cotovelos nos joelhos e esperei. Esperei ela chorar o que precisava chorar. Esperei o soluço diminuir. Esperei até que a respiração dela se acalmasse, até que ela limpasse o rosto com as costas da mão, até que erguesse os olhos vermelhos e inchados na minha direção. Desculpa, ela murmurou. A voz ainda embargada. Não precisa pedir desculpa, respondi, e as palavras saíram mais suaves do que eu esperava. Você passou por muita coisa. Ela assentiu, mordendo o lábio inferior. Olhou para a janela, para a luz do amanhecer entrando, depois de volta para mim. Quanto tempo eu fiquei? Quanto tempo passou? Te encontrei ontem, perto do meio-dia. Passou a noite aqui, dormindo. A febre estava alta, você estava muito fraca. A mão dela foi instintivamente para a barriga de novo, aquele gesto protetor que eu já tinha visto tantas vezes desde que a encontrei. O bebê, ela sussurrou, os olhos arregalados de medo. O bebê está vivo. Falei rápido, querendo afastar aquele terror dos olhos dela. Senti ele se mexer ontem. Está vivo. O alívio que passou pelo rosto dela foi tão intenso que me partiu o coração. Ela fechou os olhos, soltando o ar que estava segurando, as mãos apertando a barriga. Graças a Deus, murmurou. Graças a Deus. Fiquei em silêncio, deixando ela ter aquele momento. Depois de alguns segundos, ela abriu os olhos de novo e me olhou com uma expressão diferente. Não mais apenas medo e confusão, mas algo parecido com gratidão. O Senhor me salvou, disse. A cobra te salvou primeiro, respondi sem pensar. Eu só terminei o trabalho. Um fantasma de sorriso passou pelos lábios rachados dela. Não durou, mas esteve ali. A cobra, repetiu quase para si mesma. Eu ainda não consigo acreditar. Você disse que lembra. Falei, me inclinando um pouco mais para frente. Do que aconteceu. Pode me contar? Ela olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados sobre a barriga. Por um momento pensei que ia recusar, que ia se fechar, que não estava pronta para falar. Mas então ela respirou fundo e começou. Meu nome é Júlia, disse, a voz baixa, mas firme. Júlia Mendes. Eu sou de Goiás, de uma cidadezinha perto de Porangatu. O senhor conhece? Assenti.
Conhecia de nome, tinha passado por lá uma ou duas vezes, muitos anos atrás. Meu pai tinha uma oficina mecânica lá, continuou. E minha mãe? Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Foi rápido. Depois disso ficou só eu e meu pai. Ela parou engolindo seco. Eu não a apressei, só esperei. Eu conheci o Renan quando tinha 17 anos. Ele tinha 23, trabalhava como caminhoneiro. Passava pela cidade todo mês, sempre levava o caminhão na oficina do meu pai. Era bonito, engraçado. Sabia falar as coisas certas. A voz dela ficou mais baixa e eu percebi para onde a história estava indo. Meu pai não gostava dele. Dizia que tinha algo errado, que homem daquela idade interessado em menina nova nunca prestava. Mas eu não escutei. Achei que meu pai era só protetor demais, sabe? Que estava com ciúme, com medo de me perder. Ela soltou uma risada amarga, sem humor. Eu fugi com ele. 3 meses depois de completar 18 anos, coloquei minha roupa numa mochila e fui embora no caminhão dele. Deixei um bilhete para meu pai dizendo que a gente ia casar, que eu ia ser feliz, que ele ia ver que estava errado. As lágrimas começaram a escorrer de novo, mas ela continuou falando, como se precisasse botar para fora, como se tivesse guardado aquilo por tempo demais. No começo foi bom. A gente viajava juntos, ele me levava para conhecer lugares, mas depois ele começou a mudar. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e eu só não quis ver. Ficava com ciúme de tudo. Se eu conversava com alguém, ele achava que eu estava dando em cima. Se eu usava uma roupa mais bonita, ele dizia que eu queria chamar a atenção de outros homens. Ela limpou o rosto com a mão, mas as lágrimas continuavam vindo. Começou com palavras, me xingando, dizendo que eu era burra, que não servia para nada, que ninguém mais ia me querer. Depois começaram os empurrões, depois os tapas, depois... A voz dela falhou e ela precisou parar. Eu senti a raiva subindo no meu peito, uma raiva quente, visceral, do tipo que eu não sentia havia anos. Quando descobri que estava grávida, achei que as coisas iam melhorar, ela continuou, a voz tremendo. Achei que ele ia ficar feliz, que ia querer cuidar da gente, mas ficou pior, muito pior. Ele dizia que o filho não era dele, que eu tinha arrumado outro. Começou a bater na minha barriga. Meus punhos se fecharam sozinhos. Eu tinha visto muita coisa ruim na vida, mas aquilo era outro nível de crueldade. Tentei voltar para casa. Ela sussurrou. Liguei para o meu pai, pedi perdão, implorei para ele me buscar, mas ele desligou na minha cara. Disse que eu tinha feito minha escolha, que agora tinha que viver com ela. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eu não sabia o que dizer. Não havia palavras para aquilo. Então eu fugi. Ela continuou, limpando o nariz com as costas da mão. Esperei ele dormir. Peguei o que consegui carregar e fugi. Tinha conseguido guardar um pouco de dinheiro escondido, moedas que ele não sabia que eu tinha. Peguei um ônibus. Não sabia para onde ir, só queria ir para longe. E acabou aqui, falei baixinho. Ela assentiu. Desci em Miracema. Não conhecia ninguém, não tinha para onde ir. Dormi na rodoviária na primeira noite. No segundo dia, consegui trabalho limpando casa de uma senhora. Ela era boa, me dava comida, me deixava dormir num quartinho nos fundos. Fiquei lá por 2 meses. O que aconteceu? Ele me encontrou. As palavras caíram como pedras no silêncio. Júlia fechou os olhos, tremendo toda. Não sei como. Deve ter rastreado o ônibus, perguntado nas rodoviárias, procurado em todas as cidades pequenas por onde passava. Mas me encontrou, apareceu na casa onde eu trabalhava. Bateu na porta. A senhora que me empregava atendeu, e ele foi muito educado com ela. Disse que era meu marido, que eu tinha fugido, que estava preocupado comigo e com o bebê. E ela acreditou. Acreditou. Me chamou, disse que meu marido tinha vindo me buscar. Eu desci, vi ele parado ali com aquele sorriso falso e soube. Soube que se eu fosse com ele, ia morrer. Eu e o bebê. O que você fez?
Corri. A palavra saiu como um sussurro quebrado. Saí correndo pela porta dos fundos, pulei a cerca, corri pelas ruas. Ouvi ele gritando atrás de mim, correndo também. Eu estava grávida de 7 meses, a barriga pesada, sem fôlego, mas continuei correndo. Entrei numa viela, depois em outra, tentando perdê-lo. Quando achei que tinha conseguido, me escondi atrás de um galpão velho. Ela parou, a respiração acelerada só de lembrar. Fiquei ali até escurecer. Estava com tanto medo que não conseguia me mexer. Quando finalmente saí, a cidade estava vazia. Não sabia para onde ir. Não podia voltar para a casa da senhora. Ele sabia onde era. Não tinha dinheiro para pegar outro ônibus. Então comecei a andar. Pela estrada, completei. Ela assentiu. Andei a noite toda. E o dia seguinte. E à noite seguinte, bebia água quando encontrava algum córrego, comia o que conseguia. Umas frutas no mato, um pedaço de pão que alguém jogou fora. Minhas pernas doíam tanto que eu mal conseguia dar um passo. Mas tinha medo de parar. Tinha medo de que, se parasse, ele me encontrasse de novo. E então, incentivei, sabendo que a parte mais difícil estava vindo. E então não consegui mais andar. Ela disse, a voz se tornando distante, como se estivesse de volta naquele momento. Era de dia. Muito calor. A barriga estava doendo, contrações fracas, eu acho. Estava tonta, vendo tudo borrado. Caí. Simplesmente caí no meio da estrada e não consegui me levantar mais. Ela olhou para mim e os olhos dela estavam cheios de algo que não era apenas medo ou tristeza, mas espanto. Eu achei que ia morrer ali. Achei que nós dois íamos morrer. Fechei os olhos e pedi perdão. Para o bebê, para minha mãe, para Deus. E então eu senti. A cobra, murmurei. Ela veio do mato. Júlia disse, a voz quase reverente. Eu ouvi o som, aquele som de algo grande se arrastando. Abri os olhos e vi ela. Enorme. A coisa mais assustadora que já vi na vida. Pensei. É assim que eu vou morrer, devorada por uma cobra. Ela parou balançando a cabeça como se ainda não acreditasse. Mas ela não me atacou. Chegou perto, me cheirou, passou a língua perto do meu rosto. E então ela se enroscou ao meu redor. Não apertado, só protegendo, como um abraço. E ficou ali. Eu senti o corpo dela contra o meu, quente, vivo. E de alguma forma, eu não tive mais medo. Lágrimas escorriam livremente agora, mas ela estava sorrindo. Um sorriso pequeno, trêmulo, mas real. Ela ficou comigo a noite toda. Toda vez que algum barulho vinha do mato, bichos se mexendo, vento nas árvores, ela erguia a cabeça, alerta, protegendo. Não sei por quanto tempo fiquei ali. Desmaiei várias vezes, mas toda vez que acordava, ela ainda estava lá. Até eu chegar, falei. Até o senhor chegar. Ela concordou, me olhando nos olhos. E ela te deixou. Ela te olhou, te avaliou e te deixou me levar. Como se soubesse que o senhor ia cuidar de mim. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não pesado, não desconfortável, apenas cheio de coisas não ditas, de mistérios que nenhum de nós conseguia explicar. Ela sabia, Júlia repetiu, mais para si mesma do que para mim. De alguma forma, ela sabia. Eu não tinha resposta para aquilo, não tinha explicação. Então só assenti, aceitando o mistério, aceitando que algumas coisas não precisam ser entendidas para serem verdadeiras. Você está segura agora. Falei finalmente. Ele não sabe que você está aqui. E enquanto estiver na minha casa, nada vai te machucar. Eu te prometo isso. Ela me olhou por um longo momento, os olhos procurando algo no meu rosto. Sinceridade, talvez, ou confiabilidade. Fosse o que fosse, ela deve ter encontrado, porque assentiu devagar. Obrigada, seu Vicente, sussurrou. Obrigada por me salvar. A cobra te salvou, repeti, e dessa vez ela sorriu de verdade. Eu só terminei o trabalho.
E ali, naquele quarto cheio de luz matinal, com os pássaros cantando lá fora e o cheiro de terra molhada entrando pela janela, algo mudou. Não era só mais uma estranha na minha casa. Era Júlia, uma pessoa com história, com dor, com coragem. Uma pessoa que, contra todas as probabilidades, tinha sido guardada por uma serpente e salva por um velho solitário. E talvez, só talvez, nós dois tivéssemos sido salvos naquele encontro impossível. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Estranhos porque, pela primeira vez em 3 anos, a casa não estava silenciosa. Havia som de passos, lentos, cuidadosos, mas presentes. Havia o barulho de água correndo quando Júlia lavava o rosto. Havia o ranger da cama quando ela se mexia. Havia vida dentro daquelas paredes de novo, e eu tinha esquecido como isso soava. No primeiro dia, ela mal conseguiu sair da cama. A febre tinha voltado durante a manhã. Não tão forte quanto na primeira noite, mas o suficiente para deixá-la fraca e tonta. Eu continuei com as compressas frias, oferecendo água constantemente e preparando caldos leves que ela conseguisse engolir. Não era muito: caldo de galinha com arroz, chá de hortelã com mel, pedaços pequenos de pão molhado no leite. Mas era o que eu tinha, e era o que ela precisava. Eu tinha decidido não ir até a cidade buscar o Dr. Augusto. Não ainda. Júlia tinha me implorado, os olhos arregalados de pânico quando sugeri a ideia. Por favor, não traz ninguém aqui. Não ainda. E se ele descobrir onde eu estou? E se alguém contar para ele? Tinha razão suficiente no medo dela para eu aceitar. Miracema era cidade pequena. Notícia corria rápido. Se o Dr. Augusto soubesse que havia uma jovem grávida escondida na minha fazenda, outras pessoas saberiam também. E se outras pessoas soubessem, esse tal de Renan podia descobrir. Então, fiquei. Cuidei dela sozinho, usando o pouco que sabia, improvisando o resto. No segundo dia, a febre tinha passado completamente. Júlia acordou mais cedo, com mais cor no rosto, e conseguiu sentar na cama sem minha ajuda. Ainda estava fraca, mas havia uma força voltando para aqueles olhos escuros, uma determinação que eu reconhecia. Era a mesma que vi em Madalena quando ela lutava contra a doença, recusando-se a desistir até o último momento. "Posso levantar?" ela tinha perguntado, já jogando as pernas para fora da cama. "Devagar", eu avisei, levantando as mãos como se fosse ampará-la. "Você ainda está fraca." Mas ela já estava de pé, apoiando-se na cabeceira, testando o próprio equilíbrio. Cambaleou um pouco, e eu dei um passo à frente, mas ela ergueu a mão parando-me. "Eu consigo", disse, e havia orgulho naquela voz. Orgulho e necessidade. Necessidade de provar para si mesma que ainda era capaz, que ainda estava no controle do próprio corpo. Observei ela dar 3 passos até a janela, segurando-se nos móveis, a barriga grande tornando cada movimento mais difícil. Quando chegou lá, apoiou as mãos no parapeito e olhou para fora, para o pasto verde, para o céu azul sem nuvens, para o mundo que continuava existindo apesar de tudo. "É bonito aqui", ela murmurou. "É isolado", respondi. "A cidade fica longe. Os vizinhos mais perto são a 8 quilômetros. Isolado é bom", ela disse, e havia alívio na voz. Isolado significa seguro. Fiquei observando ela ali, recortada contra a luz da manhã, e pensei em Madalena. Quantas vezes minha esposa tinha ficado naquela mesma janela, olhando para fora, pensando em coisas que nunca compartilhou comigo. Quantas vezes ela tinha desejado por algo que aquela vida isolada não podia oferecer. Companhia feminina, talvez, ou a possibilidade de ser mãe, ou simplesmente mais movimento, mais vida, mais gente. "Tem roupas no guarda-roupa", falei, quebrando o silêncio. "Da minha esposa. Eram dela. Pode usar o que precisar." Júlia virou para mim, a expressão surpresa. "Sua esposa? Morreu há 3 anos. "Sinto muito." Assenti, não confiando na minha voz para dizer mais.
Júlia também não insistiu. Só voltou o olhar para a janela e ficamos assim por alguns minutos. Ela olhando para fora, eu olhando para ela, ambos perdidos em pensamentos que não compartilhávamos. Mais tarde naquele dia, ela insistiu em tomar banho. Esquentei água na lenha, enchi a bacia grande que ficava no banheiro, levei toalhas limpas e sabonete. Deixei ela sozinha, mas fiquei do lado de fora da porta, ouvindo, pronto para ajudar se ela precisasse. Ouvi os sons da água, o barulho de ela se movendo e um suspiro longo, aliviado, quando finalmente se sentiu limpa de novo. Depois de uns 20 minutos, ela abriu a porta, usando um dos vestidos de Madalena. Um vestido simples de algodão azul claro, que ficou justo na barriga, mas servia no resto. Os cabelos molhados caíam sobre os ombros e ela cheirava a sabonete de ervas. "Obrigada", disse, e havia algo diferente no rosto dela. Não apenas limpeza física, mas uma espécie de dignidade recuperada. Preparei almoço, arroz, feijão, um ovo frito, uma salada de tomate com cebola. Comida simples, mas era o que eu sabia fazer. Sentamos à mesa da cozinha, um de frente para o outro, e comemos em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que estavam começando a se acostumar com a presença uma da outra. No terceiro dia, Júlia já estava andando pela casa toda, explorando os cômodos com cuidado, como se estivesse conhecendo um território novo. Eu a observava quando ela não percebia, vendo como ela passava os dedos pelos móveis velhos, como parava para olhar as fotos emolduradas na parede da sala, como seu olhar demorava na foto de casamento minha e de Madalena. "Ela era bonita", Júlia disse quando me pegou olhando. "Era. Vocês foram felizes?" A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém tinha perguntado isso antes. Talvez porque todos que me conheciam já sabiam a resposta. "Fomos", respondi, e pela primeira vez em muito tempo consegui sorrir ao lembrar. 28 anos juntos. Nunca foi fácil. A vida de fazendeiro não é. Mas fomos felizes. "Vocês tiveram filhos?" "Não, ela não podia." "E vocês ficaram bem assim? Só vocês dois?" Pensei na pergunta. Realmente pensei. "A gente aprende a ficar bem com o que tem", falei finalmente. "A gente queria filhos, sim. Mas quando não veio, a gente focou no que tinha. Um ao outro, a fazenda, os animais, a vida se ajusta." Júlia assentiu devagar, a mão indo instintivamente para a barriga. "Eu tenho medo", confessou baixinho, "de ser mãe, de não saber o que fazer, de estragar tudo." "Todo mundo tem medo", falei. "Não ter medo é que seria estranho. O senhor teria sido um bom pai." As palavras me atingiram no peito, num lugar que eu não sabia que ainda doía. "Obrigado", consegui dizer. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e continuou sua exploração pela casa. À tarde, insisti que ela descansasse. Ainda estava se recuperando, e carregar uma criança já era trabalho suficiente sem adicionar esforço extra. Ela resmungou, mas obedeceu, deitando-se na cama para uma soneca. Aproveitei para sair e cuidar dos afazeres que tinha negligenciado. O gado precisava ser verificado. A cerca do Pasto Sul tinha um buraco que precisava ser consertado, e o alvo merecia uma escovação decente depois de tudo que tinha passado. Trabalhei sob o sol forte da tarde, sentindo o suor escorrer pelas costas, os músculos protestando. Fazia tempo que eu não trabalhava direito. Os últimos 3 dias tinham sido dedicados a cuidar de Júlia, e a fazenda tinha ficado em segundo plano. Mas era bom voltar para a rotina, para o trabalho físico que me mantinha ancorado à realidade. Enquanto consertava a cerca, martelando pregos em madeira velha, pensei no absurdo da situação. 3 dias atrás, eu estava sozinho, tocando minha vida vazia, contando os dias até não saber mais para quê. E agora havia uma jovem grávida na minha casa, escondida de um homem violento,
trazida até mim por uma serpente que desafiava toda a lógica. Como se explicava isso? Como se processava algo tão fora do comum? Não se explicava, percebi. Só se aceitava. Quando voltei para casa, o sol já estava baixo. Entrei pela cozinha e encontrei Júlia lá, mexendo numa panela no fogão. Ela tinha amarrado os cabelos num rabo de cavalo, arregaçado as mangas do vestido e estava preparando algo que cheirava surpreendentemente bem. "O que você está fazendo?" perguntei surpreso. "Jantar", ela respondeu sem tirar os olhos da panela. Encontrei arroz, feijão, uns temperos e tinha umas batatas no armário que ainda estavam boas. "Você não precisa, eu quero." Ela me interrompeu, finalmente olhando para mim. "O senhor tem cuidado de mim esses dias todos. Deixa eu fazer alguma coisa também. Eu preciso me sentir útil." Entendi. Não era só sobre cozinhar, era sobre dignidade. Sobre não ser apenas um peso, uma pessoa sendo cuidada. Era sobre recuperar um pedaço de si mesma. "Tudo bem", concordei. "Mas só se você sentar quando ficar cansada." Ela revirou os olhos, mas estava sorrindo. Jantamos juntos de novo, mas dessa vez a comida estava melhor. Temperada direito, com gosto de comida feita com atenção. Júlia tinha jeito para a cozinha, percebi. Tinha aquele toque que transforma ingredientes simples em algo que alimenta não só o corpo, mas também a alma. "Está bom", falei, e ela corou de prazer. "Minha mãe me ensinou. Antes de ficar doente, a gente cozinhava juntas todo domingo. Ela ficaria orgulhosa de você." Júlia ficou quieta por um momento, os olhos brilhando. "Eu espero que sim." Depois do jantar, insisti em lavar a louça. Júlia tentou protestar, mas eu fui firme. "Você cozinhou, eu lavo, é justo." Ela riu, uma risada pequena, mas real, e foi sentar na cadeira da sala, apoiando os pés num banquinho. Lavei os pratos no silêncio da noite, ouvindo os grilos lá fora e o barulho distante de um mocho piando. A água estava morna, o sabão fazia espuma nas minhas mãos calejadas, e havia algo estranhamente confortável naquele momento simples. Quando terminei, fui para a sala e encontrei Júlia quase dormindo na cadeira, a cabeça pendendo para o lado. Ela estava exausta, o corpo ainda se recuperando, o bebê tirando energia dela. "Vem", falei baixinho. "Vou te ajudar até o quarto." Ela não protestou. Deixou que eu a ajudasse a levantar, apoiando-se no meu braço enquanto caminhávamos pelo corredor. Quando chegamos no quarto, ela se deitou com um suspiro de alívio. "Seu Vicente?" Ela chamou quando eu já estava virando para sair. "Sim?" "Obrigada. Por tudo. Por me salvar. Por cuidar de mim. Por não fazer perguntas demais. Por me deixar ficar. Não tem que agradecer." "Tenho sim", ela insistiu, os olhos já fechando de sono. "O senhor não tinha obrigação nenhuma de ajudar. Podia ter me levado para a cidade, me entregado para a polícia, ter feito qualquer outra coisa. Mas me trouxe para sua casa, me deu sua cama, está me protegendo. Qualquer pessoa faria o mesmo." "Não", ela disse, abrindo os olhos uma última vez para me olhar. "Não faria. A maioria das pessoas teria passado direto por mim naquela estrada. Mas o senhor parou. E a cobra? A cobra sabia que o senhor ia parar." Não soube o que responder a isso. Então, só assenti, apaguei o lampião e saí do quarto, deixando a porta entreaberta. Fui para a sala, me joguei no sofá onde tinha dormido as últimas noites e fiquei olhando para o teto no escuro. Lá de fora vinha o som da noite. Grilos, sapos, o vento nas árvores. Sons familiares que normalmente me embalavam para dormir. Mas naquela noite fiquei acordado por muito tempo, pensando em Júlia, no bebê, na sucuri, em como minha vida tinha mudado completamente em 3 dias. Pensando em como, pela primeira vez em 3 anos, não me sentia completamente sozinho. E pensando também no que viria a seguir, porque Júlia não podia ficar escondida para sempre. O bebê ia nascer, em semanas, talvez em dias,
Ela ia precisar de ajuda médica, de documentos, de um plano. E esse Renan, ele estava procurando por ela. Não ia desistir fácil. Cedo ou tarde, teria que tomar decisões. Decisões difíceis. Decisões que podiam mudar tudo de novo. Mas não naquela noite. Naquela noite, deixei o amanhã para amanhã. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sentir o peso esmagador da solidão me sufocando, porque lá no quarto havia alguém respirando, alguém vivo, alguém que precisava de mim. E talvez, só talvez, eu precisasse dela também. Uma semana se passou como folhas levadas pelo vento. Júlia estava mais forte a cada dia. A cor tinha voltado completamente para o rosto. Os arranhões nos braços estavam sarando. E ela conseguia se mover pela casa sem precisar se apoiar nos móveis. A barriga parecia ter crescido ainda mais. Ou talvez fosse só impressão minha, agora que eu a via todos os dias, notando cada pequena mudança. Ela tinha assumido a cozinha quase completamente. Insistia em preparar as refeições, dizendo que precisava fazer alguma coisa, que não podia só ficar parada enquanto eu trabalhava. E eu deixei. Não porque precisava da ajuda, mas porque vi como isso era importante para ela. A necessidade de contribuir, de não ser apenas um fardo. As refeições tinham melhorado consideravelmente. Júlia tinha jeito para temperos, para saber o ponto certo do arroz, para fazer o feijão ficar cremoso na medida. Ela encontrou as ervas que Madalena plantava no quintal, manjericão, salsinha, cebolinha, que eu tinha deixado crescer selvagens, e começou a usá-las. A casa passou a cheirar diferente. Não mais aquele cheiro de mofo e abandono, mas cheiro de comida sendo preparada, de vida sendo vivida. Conversávamos durante as refeições. No começo, eram conversas curtas, superficiais, sobre o tempo, sobre os animais da fazenda, sobre pequenas coisas do dia. Mas aos poucos, conforme ela foi se sentindo mais segura, as conversas se aprofundaram. Ela me contou sobre a infância em Goiás, sobre como ajudava o pai na oficina, passando ferramentas, aprendendo nomes de peças, sobre como a mãe fazia bolo todo domingo, e o cheiro enchia a casa. Sobre a escola, os amigos que tinha perdido contato, os sonhos de ir para a cidade grande estudar enfermagem. Eu sempre quis ajudar as pessoas, ela disse numa dessas conversas, os olhos distantes. Queria ser enfermeira, trabalhar num hospital, fazer diferença na vida das pessoas. Ainda pode, respondi. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Não sei se posso mais. Agora vai ter o bebê. E eu sem família, sem dinheiro, sem nada. Como é que eu vou estudar assim? Um passo de cada vez, falei. Primeiro o bebê nasce, depois a gente vê o resto. Ela olhou para mim com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer. Gratidão misturada com algo parecido com esperança. O Senhor sempre fala a gente, ela observou, como se fosse problema seu também. E não é? Não era para ser. Eu sou uma estranha que o Senhor encontrou na estrada. Você está na minha casa, respondi simplesmente. Isso te torna minha responsabilidade. Ela não disse nada, mas vi os olhos dela encherem de lágrimas, dessa vez lágrimas boas. Foi no 8º dia que as coisas começaram a mudar. Eu estava no curral, consertando a porteira que tinha saído do trilho, quando ouvi o som. Distante, mas inconfundível. Motor de carro, ou melhor, de caminhonete, vindo pela estrada de terra. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu quase nunca recebia visitas. Seu Otacílio passava uma vez por mês no máximo. O pessoal da prefeitura aparecia 2 vezes por ano para verificar a vacinação do gado. Fora isso, ninguém vinha até aqui. Então quem era? Larguei as ferramentas e caminhei rápido até a frente da casa, chegando lá no mesmo momento em que a caminhonete aparecia na curva. Era velha, azul desbotada, com a caçamba traseira cheia de ferramentas e sacos de ração. Seu Otacílio.
Respirei aliviado, mas só por um segundo. Porque então me lembrei. Júlia estava dentro da casa. Se seu Otacílio entrasse, ia vê-la, e se visse, ia fazer perguntas. E perguntas levavam a conversas, e conversas espalhavam pela cidade, e... A caminhonete parou na frente da casa, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Seu Otacílio desceu, um homem na minha idade, talvez uns anos mais novo, barriga grande, chapéu de palha, camisa xadrez com manchas de suor nas axilas. "E aí, Vicente?" ele gritou, sorrindo largo. "Tudo certo?" "Tudo", respondi, tentando parecer natural, mas já calculando se conseguia impedi-lo de entrar na casa. Ele caminhou até mim, a mão estendida. Apertamos mãos, o aperto firme de quem trabalha com as mãos a vida toda. "Faz tempo que não te vejo, vizinho. Pensei em passar aqui, ver se tá precisando de alguma coisa." "Tá tudo bem por aqui." "É mesmo?" Ele olhou ao redor, notando o pasto, o curral, e então seu olhar pousou na casa. "Eita, tem roupa no varal. Merda!" Eu tinha esquecido completamente. Júlia tinha lavado roupas de manhã, algumas peças minhas e os vestidos de Madalena que ela estava usando. Tinha estendido no varal que ficava do lado da casa. Seu Otacílio me olhou com uma expressão curiosa, as sobrancelhas levantadas. "Você arrumou uma mulher, Vicente." "Não é nada disso." "Ué, então o que é?" "Porque eu juro que vi roupa de mulher ali." Pensei rápido. Mentir não era meu forte, nunca foi. Mas a verdade completa também não era opção. "É uma sobrinha", falei, as palavras saindo desajeitadas. "Sobrinha distante. Veio passar uns dias aqui." "Sobrinha?" Ele parecia surpreso. "Não sabia que você tinha família." "Família distante, do lado da Madalena." Não era uma mentira completa. Madalena tinha primos espalhados por Goiás, gente que eu mal conhecia. Era possível, tecnicamente, que alguém aparecesse. Seu Otacílio ainda parecia desconfiado, mas deu de ombros. Que bom que você tem companhia, então. Deve fazer bem depois de tanto tempo sozinho." "Faz", concordei, querendo que ele fosse embora logo. "Ela tá aí? A sobrinha?" "Queria cumprimentar. Tá descansando. Viagem longa, sabe como é." "Ah, entendo." Ele coçou o queixo pensativo. "Bom, então deixa eu ir embora logo. Não quero atrapalhar. Só passei mesmo para te avisar." Um arrepio percorreu minha espinha. "Avisar o quê?" "Tem um sujeito rodando pela região, fazendo pergunta. Caminhoneiro, pelo que entendi. Alto moreno, tatuagem no braço. Anda mostrando foto de uma mulher grávida, perguntando se alguém viu." Meu sangue gelou. "Renan, que tipo de pergunta?" Consegui falar, mantendo a voz controlada. "Se alguém viu a mulher, se sabe onde ela tá. Diz que é a esposa dele que fugiu, que ele tá preocupado." Seu Otacílio fez uma careta. "Mas sabe como é, né? Homem preocupado não tem cara de cachorro raivoso como aquele ali tinha." Achei ele meio esquisito. "Ele passou aqui perto?" "Passou por Miracema ontem. Tava no bar mostrando a foto, oferecendo dinheiro por informação. Hoje de manhã eu vi ele na estrada, indo na direção de Palmas. Mas vai que ele volta, né? Achei melhor te avisar. Mulher grávida sozinha por aí não é coisa boa. Ainda mais se tem maluco procurando." "Obrigado por avisar." "De nada, vizinho." Ele deu um tapinha no meu ombro. "Qualquer coisa, você sabe onde me achar. E se esse sujeito aparecer por aqui, nem abre a porteira. Pega a espingarda e manda ele embora." Ele voltou para a caminhonete, deu a partida e foi embora com a mesma nuvem de poeira que tinha trazido. Fiquei ali parado, vendo a caminhonete sumir na curva, o coração batendo forte demais. Renan estava perto, muito perto. Virei e corri para dentro da casa. Júlia estava na cozinha, lavando uns copos na pia. Ela ergueu os olhos quando me viu entrar, e o sorriso no rosto dela morreu quando viu minha expressão. "O que foi?" ela perguntou, a voz falhando. "Ele está aqui. Renan está procurando por você na região." A cor sumiu do rosto dela.
O copo que estava segurando escorregou das mãos e caiu na pia, quebrando. Ela nem notou. Como você sabe? Contei sobre seu Otacílio, sobre o que ele tinha dito. A cada palavra, via Júlia ficando mais pálida, mais assustada. Quando terminei, ela estava tremendo, as mãos apoiadas na barriga numa tentativa instintiva de proteger o bebê. Ele vai me encontrar, ela sussurrou. Ele sempre me encontra. Não importa para onde eu vá, ele sempre... Não, falei firme, segurando os ombros dela. Não vai. Você está segura aqui. Como o senhor pode ter certeza? Porque eu não vou deixar ele chegar perto de você. Ela me olhou nos olhos, procurando certeza, procurando força. Tentei dar o que ela precisava, mantendo meu olhar firme, mesmo com o medo roendo por dentro. Porque a verdade era que eu não sabia se conseguiria protegê-la. Eu era um homem velho, sozinho, numa fazenda isolada. Se Renan decidisse vir, se descobrisse que ela estava aqui, o que eu poderia fazer? Mas olhando para Júlia, para o medo nos olhos dela, para a mão protetora sobre a barriga, soube que ia tentar. Não importava o quê. Vou pegar a espingarda, falei, e vou ficar de olho. Se ele aparecer o quê? Júlia me interrompeu. O senhor vai atirar nele? Vai matar um homem? A pergunta me pegou desprevenido. Eu tinha a espingarda, sim. Usava para espantar onça quando aparecia perto do gado, mas atirar num homem, matar alguém... Vou fazer o que for necessário, respondi, e foi tudo o que consegui dizer. Júlia assentiu devagar, mas vi que não estava convencida. E, para ser honesto, eu também não estava. O resto do dia passou numa tensão silenciosa. Júlia não saiu de dentro da casa. Ficou olhando pela janela, saltando com qualquer barulho. Eu fiz minhas tarefas, mas mantendo sempre um olho na estrada, a espingarda sempre por perto. À noite, quando escureceu, tranquei todas as portas e janelas. Algo que eu nunca fazia. A casa ficou abafada, quente, mas era melhor que correr risco. Preparei a espingarda, verifiquei as balas, deixei tudo ao alcance. Jantamos em silêncio. Júlia mal tocou na comida. Estava distraída demais, assustada demais. Depois do jantar, ela foi para o quarto cedo, mas eu sabia que não ia dormir. Eu também não dormiria. Sentei na varanda, a espingarda no colo, e fiquei observando a escuridão. A lua estava crescente, dando luz suficiente para ver as formas das árvores a cerca distante, a estrada que serpentava até minha propriedade. As horas passaram devagar, 00:30, 1 da manhã, 2. Foi então que ouvi um motor, distante, mas vindo na minha direção. Me levantei devagar, apertando a espingarda. O som ficou mais alto. Faróis apareceram na curva, cortando a escuridão. Um caminhão. Não, uma caminhonete, maior que a do seu Otacílio, mais nova. Ela parou na frente da porteira da minha propriedade, a uns 50 metros da casa. O motor continuou ligado. Os faróis apontados para frente, me cegando parcialmente. A porta se abriu. Uma silhueta desceu, alta, larga de ombros. Homem. Ele deu alguns passos na minha direção, parando ainda longe, mas perto o suficiente para eu ver o perfil iluminado pelos faróis. Tatuagem no braço esquerdo. Renan. Boa noite, ele gritou, a voz áspera, carregada de algo que não consegui identificar. Desculpa aparecer essa hora. Estou procurando por alguém. Não respondi. Só segurei a espingarda mais firme. Uma mulher, ele continuou. Minha mulher. Tá grávida. Fugiu de casa. Tô preocupado com ela. Você por acaso viu ela por aqui? Silêncio. Meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Olha, eu sei que é tarde, ele disse, dando mais um passo. Mas eu tô desesperado, entende? Ela tá grávida de 8 meses, não tá bem da cabeça. Preciso encontrar ela antes que aconteça alguma coisa. Mentir seria delatar ela. Verdade seria confirmar que ela estava aqui. Então, fiz a única coisa que podia fazer.
Ergui a espingarda apontando para ele. Sai da minha propriedade, falei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Agora. Ele parou, as mãos se erguendo devagar. Ei, calma aí, velho. Não precisa disso. Só tô procurando minha esposa. Não tem ninguém aqui. Agora sai. Ele ficou parado, me avaliando. Mesmo à distância, mesmo com os faróis me cegando parcialmente, senti o perigo emanando dele. Senti a violência mal contida, a raiva apenas disfarçada sob a máscara de preocupação. Tem certeza? Ele perguntou, e havia ameaça na voz agora. Porque eu ouvi dizer que você está com uma mulher na sua casa. Uma sobrinha, foi o que falaram. Seu Otacílio, ele tinha contado. Sai, repeti. Não vou avisar de novo. Por um longo momento ficamos assim. Ele parado na minha frente, eu com a espingarda apontada. O motor da caminhonete roncando. Os grilos cantando indiferentes ao confronto. Então, devagar, ele recuou. Tudo bem, velho. Tudo bem. Eu vou. Ele caminhou de volta para a caminhonete, mas antes de entrar, virou para mim mais uma vez. Mas eu vou voltar. E se eu descobrir que você está mentindo, que você está escondendo ela, você vai se arrepender. Entrou na caminhonete, deu a ré e foi embora. Os faróis desapareceram na curva e o som do motor foi sumindo aos poucos. Quando finalmente ficou em silêncio total, minhas pernas fraquejaram. Sentei na cadeira da varanda, a espingarda ainda nas mãos tremendo. A porta da casa se abriu. Júlia estava ali, o rosto molhado de lágrimas. Era ele, ela sussurrou. Não era uma pergunta. Era. Ela veio até mim, se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos. Ele vai voltar, seu Vicente. E quando voltar, vai ser pior. Olhei para ela, para o medo nos olhos, para a barriga grande com uma vida inocente dentro, e soube que ela estava certa. A tempestade estava apenas começando. Não dormi naquela noite. Fiquei na varanda até o sol nascer, a espingarda no colo, os olhos ardendo de cansaço, mas incapazes de fechar. Cada som me fazia saltar. O vento nas árvores, um galho quebrando no mato, o alvo se mexendo no curral. Minha mente não parava, girando em círculos, tentando encontrar uma saída que não existia. Renan sabia. Talvez não tivesse certeza absoluta, mas desconfiava. E homens como ele não desistem de suspeitas. Voltaria. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas voltaria. E da próxima vez, não seria só para fazer perguntas. Quando a primeira luz do amanhecer começou a clarear o céu, ouvi a porta se abrir atrás de mim. Júlia saiu, usando um dos xales de Madalena sobre os ombros contra o frio da madrugada. Ela tinha olheiras profundas, o rosto pálido. Também não tinha dormido. Sentou na cadeira ao meu lado, em silêncio. Ficamos assim por alguns minutos, apenas observando o mundo acordar. Os pássaros começando a cantar, o céu mudando de cinza para rosa, o orvalho brilhando na grama. Eu preciso ir embora, ela disse finalmente, a voz baixa, mas decidida. Virei para olhá-la. Não. Seu Vicente, eu não posso colocar o senhor em perigo. Ele vai voltar e... E nada. Interrompi. Você não tem para onde ir. Não tem dinheiro, não tem família e está há 2 semanas de dar à luz. Vai para onde? Qualquer lugar que não seja aqui, que não coloque o senhor em risco. Júlia. Segurei a mão dela, aquelas mãos pequenas e frias. Eu sou um velho de 62 anos. Vivi minha vida, tive meu tempo de felicidade. Perdi quem eu amava e passei 3 anos apenas existindo, esperando minha própria hora chegar. Mas você... Apertei a mão dela. Você tem 20 anos. Tem um bebê para criar. Tem uma vida inteira pela frente. Então não vem me falar de risco. Eu escolho correr esse risco. Ela começou a chorar, as lágrimas escorrendo silenciosas. Por quê? Por que o senhor faria isso por mim? Eu sou ninguém, uma estranha. Não é mais, respondi simplesmente. E talvez
Talvez você ter aparecido aqui do jeito que apareceu, guardada por aquela serpente, talvez isso signifique alguma coisa, não sei o quê, mas alguma coisa. Ela soluçou, apertando minha mão. Eu tenho tanto medo. Eu também, mas a gente enfrenta junto. Ficamos sentados ali até o sol aparecer completamente no horizonte. E então, devagar, começamos a planejar. Os dias seguintes foram tensos. Cada barulho de motor na estrada distante me fazia pegar a espingarda. Cada vez que o alvo ficava inquieto, meu coração acelerava. Mas Renan não voltou. Não ainda. Júlia ficava mais tempo dentro da casa, longe das janelas. Eu fazia as tarefas da fazenda mais rápido, nunca me afastando muito. À noite, trancávamos tudo e eu dormia no sofá da sala com a espingarda ao alcance, entre ela no quarto e qualquer perigo que pudesse vir pela porta. Foi no 14º dia, numa tarde quente de fim de abril, que tudo mudou. Eu estava no curral, dando sal para o gado, quando ouvi Júlia gritar. Larguei tudo e corri. Entrei pela porta da cozinha e a encontrei apoiada na mesa, curvada sobre si mesma, o rosto contorcido de dor. O bebê, ela conseguiu dizer entre dentes cerrados. Tá vindo. Meu sangue gelou, depois disparou. Meu cérebro tentou processar, tentou lembrar tudo que eu sabia sobre partos, que era quase nada além do que tinha visto em vacas e éguas. Quanto tempo entre as contrações? Perguntei, tentando manter a voz calma. Não sei, começou faz 1 hora. Achei que era só dor nas costas, mas tá ficando pior. E mais junto. Merda. 1 hora. Ela devia ter me chamado antes. Vem, falei, passando o braço dela sobre meus ombros. Vamos te deitar. Ajudei ela a caminhar até o quarto, cada passo uma agonia para ela. Quando finalmente chegamos, ela se deitou na cama com um gemido de alívio misturado com dor. Eu preciso ir buscar ajuda, falei. Dona Teresa, a parteira, ou Dr. Augusto, alguém que saiba o que fazer. Não dá tempo, Júlia ofegou, os dedos agarrando o lençol. Vai demorar horas, e ele... O bebê não vai esperar. Outra contração veio. Vi o corpo dela se retesar todo, as costas arqueando, um grito escapando pelos lábios. Quando passou, ela me olhou com os olhos arregalados de medo e dor. O senhor vai ter que ajudar. Não, 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 não. Eu não podia, não sabia. Podia fazer tudo errado, podia machucar ela, machucar o bebê, podia. Mas olhei para ela, jovem, assustada, sozinha, dependendo de mim. E soube que não tinha escolha. Tudo bem, falei, tentando soar confiante. Tudo bem. A gente consegue. Passei a hora seguinte num borrão de ação. Fervi água, peguei toalhas limpas, sabonete, tesoura. Preparei tudo o que achei que ia precisar baseado em memórias vagas de filmes que tinha assistido e conversas que tinha ouvido. Não era suficiente. Não era nem perto de suficiente. Mas era o que eu tinha. As contrações foram ficando mais próximas, mais intensas. Júlia gritava, chorava, suava, segurava minha mão com tanta força que eu sentia os ossos rangendo, mas não reclamei. Deixei ela apertar, deixei ela descarregar a dor. Eu não consigo, ela chorou em determinado momento. Não consigo, seu Vicente, dói demais. Consegue sim, falei firme. Você já passou por tanta coisa, andou quilômetros sozinha, sobreviveu na estrada, enfrentou tudo. Você é forte, Júlia, a mulher mais forte que já conheci. E se alguma coisa der errado? Não vai dar, como o senhor sabe, porque aquela cobra não te guardou a vida toda para você morrer agora. Porque você ainda tem muita coisa para viver, porque esse bebê precisa de você. Ela assentiu, mordendo o lábio, e quando a próxima contração veio, ela empurrou, e empurrou, e empurrou. O tempo perdeu significado. Podia ter sido 1 hora, podiam ter sido 4. Tudo virou um ciclo de contrações, de gritos, de respirações ofegantes, de palavras de incentivo que eu mal sabia que estava dizendo. E então, quando o sol já estava baixo e a luz dourada da tarde entrava pela janela, eu vi a cabeça do bebê.
Tá vindo! Gritei, a voz saindo embargada. Júlia, tá vindo! Mais um, só mais um! Ela empurrou com tudo que tinha, o corpo inteiro tenso, o rosto vermelho, um grito rasgando a garganta. E então, num momento que vou carregar até o dia que eu morrer, o bebê veio. Peguei com mãos trêmulas aquele serzinho pequeno, escorregadio, coberto de sangue e líquido. Por um segundo terrível, ele não fez som. Apenas ficou ali, mole, e meu coração parou. Não. Por favor, não. Então lembrei. Tinha que limpar as vias respiratórias. Com cuidado, limpei o nariz e a boca do bebê com um pedaço de pano limpo. E ele gritou, o choro mais bonito que já ouvi na vida. Alto, forte, indignado com o mundo. É um menino, consegui dizer, a voz falhando completamente. Júlia, é um menino, e ele tá bem, tá perfeito. Cortei o cordão com a tesoura esterilizada, amarrei com barbante limpo e coloquei o bebê, embrulhado numa toalha limpa, nos braços de Júlia. Ela olhou para o filho, as lágrimas escorrendo, e algo transformou naquele rosto. A dor, o medo, o cansaço, tudo deu lugar a uma expressão que eu não tinha palavras para descrever. Amor puro, absoluto, incondicional. Oi, meu amor. Ela sussurrou, tocando o rostinho do bebê com dedos trêmulos. Oi, a mamãe tá aqui. Você tá seguro. Tá tudo bem agora. O bebê parou de chorar ao ouvir a voz dela, os olhinhos ainda fechados, mas a boquinha se movendo, procurando. Eu me afastei, dando privacidade, e fui até a janela. Apoiei as mãos no parapeito, as pernas bambas, o corpo inteiro tremendo. Olhei para fora, para o pasto dourado sob o sol poente, e deixei as lágrimas virem. Lágrimas de alívio, de esgotamento, de algo que não conseguia nomear, mas que preenchia meu peito até transbordar. Uma vida tinha nascido. Ali, naquela casa que tinha estado morta por 3 anos, naquele quarto onde Madalena tinha morrido. Uma nova vida tinha chegado, gritando, reclamando, viva. Seu Vicente! Virei. Júlia estava me olhando, o bebê nos braços, um sorriso cansado, mas genuíno no rosto. Obrigada, ela disse, por tudo, por me salvar, por cuidar de mim, por ajudar meu filho a nascer. Eu não tenho palavras. Não precisa, respondi, limpando o rosto com as costas da mão. Foi uma honra. Eu queria dar um nome para ele, um nome que significasse alguma coisa. Ela olhou para o bebê, depois para mim. Posso chamar ele de Vicente? Senti como se alguém tivesse me dado um soco no peito. As lágrimas voltaram, impossíveis de conter. Júlia, Por favor, o Senhor me deu uma nova vida. Quero que meu filho leve o nome de quem nos salvou. Não consegui falar. Só assenti, a garganta apertada demais. Ela sorriu, olhando para o bebê de novo. Vicente, meu pequeno Vicente. Fiquei ali, observando mãe e filho, e pela primeira vez em 3 anos, senti algo que tinha esquecido completamente. Esperança. Os dias seguintes foram os mais estranhos e os mais bonitos. A casa que tinha sido silenciosa por tanto tempo, agora vivia cheia do choro do bebê. Choro de fome, de fralda suja, de querer colo. Sons que deveriam ser irritantes, mas que para mim eram música. Júlia se recuperava bem. Era jovem, forte e, apesar de tudo que tinha passado, seu corpo sabia o que fazer. Ela amamentava, ninava, trocava fraldas feitas de lençóis velhos que cortamos. E fazia tudo com uma dedicação, um amor, que me fazia lembrar por que a vida valia a pena. Eu ajudava no que podia, segurando o bebê quando ela precisava descansar, fazendo comida, lavando roupas, coisas simples que ganhavam um significado novo. Foi uma semana depois do nascimento que Renan voltou. Era de manhã cedo. Eu estava dando mamadeira ao pequeno Vicente, leite de vaca que fervíamos e diluíamos, enquanto Júlia tomava banho. Ouvi o som do motor e meu corpo inteiro ficou tenso. Coloquei o bebê no berço improvisado que tinha feito com uma gaveta e uma pilha de cobertores. Peguei a espingarda
e fui até a porta. A caminhonete parou na frente da casa. Renan desceu, e dessa vez não estava sozinho. Havia outro homem com ele, maior, mais novo, com cara de quem resolvia problemas com os punhos. «Vicente!» Renan gritou, fingindo cordialidade. «Preciso falar com você. Já falamos? Não tem nada aqui para você.» «Eu acho que tem.» Ouvi um bebê chorando. Meu sangue gelou. Como ele tinha ouvido. A janela estava aberta. Tinha sido na noite passada. E daí? Minha sobrinha teve o bebê. Engraçado, porque sua sobrinha parece muito com minha esposa. Ele começou a andar na minha direção. O outro homem o seguiu. Ergui a espingarda. «Não dá mais um passo.» «Ou o quê? Você vai atirar? Em mim? Na frente de testemunha?» Ele apontou para o comparsa. «Você vira assassino e vai preso. E aí quem vai cuidar da Júlia e do meu filho?» Ele estava certo. E ele sabia disso. Continuou avançando. «Renan!» A voz de Júlia veio de trás de mim. Virei a cabeça e a vi parada na porta, o bebê nos braços, o rosto pálido, mas determinado. «Júlia!» Renan disse, e havia algo perigoso no jeito que ele falou o nome. «Finalmente. Vai voltar para casa agora ou vai fazer mais escândalo? Eu não vou a lugar nenhum com você. O bebê é meu. Você é minha. Vamos embora. Agora.» «Não», ela disse, a voz firme apesar do medo visível. «Nunca mais. Eu prefiro morrer.» Algo mudou no rosto dele. A máscara de civilidade caiu completamente. O que ficou era pura raiva. «Então morre.» Ele avançou. Eu apertei o gatilho. O tiro explodiu no ar, passando por cima da cabeça dele. Um aviso. Ele parou, mas só por um segundo. «Próximo não erra», avisei. Foi quando ouvi. Todos ouvimos. Um som que vinha do mato ao lado da casa. Som de algo grande se movendo pelo capim. Som de escamas roçando em folhas secas. E então ela apareceu. A sucuri. Saiu do mato com aquele movimento ondulante, impossível, e veio direto para a casa. Mas não para atacar. Veio e se posicionou entre Renan e nós, o corpo imenso formando uma barreira viva. Renan deu 2 passos para trás, o rosto ficando branco. «Que porra!» A sucuri ergueu a cabeça, os olhos fixos nele, e pela primeira vez eu vi um homem sentir o mesmo medo que eu tinha sentido. O mesmo terror primitivo diante de algo que ele não entendia. «Vambora!» O comparsa gritou, já correndo para a caminhonete. Renan hesitou, olhando para Júlia, para o bebê, para mim. Depois olhou para a serpente de novo e correu. A caminhonete arrancou, levantando poeira, e em segundos tinha desaparecido na curva. A sucuri permaneceu ali por mais alguns segundos. Depois virou a cabeça na nossa direção. Olhou para Júlia, para o bebê nos braços dela. E então, devagar, voltou para o mato e desapareceu. Ficamos ali parados por um longo tempo, processando o que tinha acontecido. Júlia estava chorando, eu estava tremendo. O bebê, alheio a tudo, tinha voltado a dormir tranquilo nos braços da mãe. «Ela veio», Júlia sussurrou, maravilhada. «De novo, ela veio nos proteger.» «Veio», concordei ainda sem acreditar completamente. «Por quê?» Olhei para ela, para o bebê, para o lugar onde a serpente tinha desaparecido. «Não sei. Talvez algumas coisas não precisem de explicação. Talvez às vezes a vida simplesmente cuide da gente.» Júlia assentiu, abraçando o filho contra o peito. E ali, naquela manhã de sol, no meio do Tocantins profundo, uma nova família tinha nascido. Improvisada, impossível, unida por uma serpente e pela vontade de sobreviver. Renan não voltou, nunca mais. E a vida finalmente recomeçou.